amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para esse encontro, que é o encontro da família com Jesus. Um momento importantíssimo, porque é um momento em que nós destinamos alguns minutos a estarmos pensando, sentindo Jesus, como se Jesus estivesse chegando, entrando em nossa casa e sentando ao nosso lado para conversar. E vamos procurar fazer com que Ele permaneça em nossa casa através das nossas ações, dos nossos sentimentos. Então, não vamos esquecer a água fluidificada, aliás, o recipiente com água a ser fluidificado durante o estudo nosso pelos guias espirituais, tá bom? E vamos fazer agora a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje é a mensagem 128. É porque ignoram. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. São palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João no capítulo 16, versículo 3 do Evangelho de João. Dolorosas perplexidades de honrar assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem contra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas até a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realizações. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Ou seja, Jesus fala não só para aquele momento, mas para os dias de hoje. Porque quantas vezes a caridade, as ações do bem, recebem interferências de pessoas que ainda vivem nas sombras e querem exatamente anular a prática do amor, a prática da caridade. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos conectar com as esferas do bem que existem em todo o universo. Jesus, Mestre de toda nossa vida, de todas as horas, estamos mais uma vez reunidos em torno do Teu nome, querendo pedir-te, nos abençoe
e nos ampare no estudo de hoje. Que todos os nossos companheiros e participantes sejam amparados e fortalecidos em suas necessidades e que todos sejam envolvidos e inspirados pelo teu infinito amor. Sê conosco, Jesus. Bem, meus amigos, a gente tem como roteiro o livro Florações Evangélicas, né? Espírito Joana de Ângeles, ditada de Valdo Pereira Franco. E por quê? Porque Joana, ela pegou muitas vezes um pequeno parágrafo, um item, e fez a sua análise em torno do assunto. E é realmente bastante interessante essa análise, esse olhar dela. E prosseguindo, hoje nós teremos a reflexão em torno do item 21 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Nós estamos na parte das instruções dos Espíritos. E hoje a instrução é do Espírito Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. E é sobre uma questão bastante importante na nossa vida, porque trata da perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E a gente sabe realmente que é uma situação muito difícil para todos nós, né? Sempre que um ente querido desencarna, nós somos acometidos de muita saudade e de dor também pela ausência daquele ser amado. E se é uma morte prematura, né, uma criança, um adolescente, as interrogações são bem mais fortes, né? Porque nós ficamos sem entender, sem compreender por que isso aconteceu. Porque aquela morte prematura foi permitida por Deus, né? A gente pergunta logo isso. Para os pais, então, é uma situação terrível. E às vezes a gente diz, poxa, tão jovem, a vida pela frente, uma criancinha que tinha assim, a família, os pais, né? Tinham tantos projetos, né? Sonhava tanto. E às vezes ficam pessoas bem idosas. Eu lembro da minha avó, que o primeiro bisneto dela desencarnou aos 15 anos. Ao sair do colégio, foi atropelado. E ela chorava muito e dizia, mas por quê? Eu já vivi tanto, por que Deus não me levou? E nessa época, eu era muito jovem, fiquei tão amargurada, pensando naquelas palavras da minha avó, achando tanta lógica, né? Tanta lógica naquela situação que ela questionava, né? Mas graças a Deus, na vida adulta, eu encontrei a doutrina espírita que veio elucidar tantas questões sem respostas até então. E realmente, essa não aceitação nossa é porque nós temos essa visão terra a terra. Achamos que a vida é passageira, é efêmera e que ocorre de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, como é esse caso da morte prematura, né? Então a gente tem assim, poxa, essa pessoa, né, desencarnou tão cedo, não teve tempo de viver, né? Não teve tempo de realizar projetos, nem nada. É essa visão de que a vida é só uma, que a gente passa aqui só uma única vez. Por isso a gente não entende
que a vida seja tão passageira, tão efêmera, e que essas situações de morte prematura ocorram, né? As desencarnações prematuras estão dentro da nossa ficha evolutiva. Quando a gente vai reencarnar, existe um planejamento reencarnatório. Nós temos uma ficha evolutiva, onde os guias espirituais, os espíritos responsáveis pela reencarnação, eles vão analisar as nossas necessidades, aquilo que nós necessitamos para avançar em nossa evolução. E dentro das nossas necessidades, tem as situações provacionais, né, que são os testes pelos quais nós vamos passar. Alguns têm as situações expiatórias, tudo de acordo com a nossa necessidade. É um programa reencarnatório que é feito, que é realizado. Tem aquelas situações em que o espírito ele não tem condições nem de opinar. Eles reencarnam por determinação da lei e por determinação, orientação dos guias espirituais. Aí a gente pode perguntar, e se a pessoa não quiser reencarnar? Não, eu não quero reencarnar, eu quero ficar aqui. Não tem isso. Se não for convencido, vai chegar um ponto que ele vai vir de qualquer forma, porque a lei do retorno, ela atinge a todos nós. Então, nessa situação que nós estamos a refletir, que diz respeito às mortes prematuras, elas fazem parte da nossa ficha evolutiva. E não somente daqueles que irão prematuramente retornar, mas também daqueles todos que se encontram envolvidos naquela situação. Por quê? Porque o espírito, ele precisa retornar prematuramente para completar um tempo que ficou faltando em alguma experiência anterior. E os pais, os avós, os familiares encontram envolvidos nesse tipo de situação. Então, envolve a todos, não só ao espírito que está retornando prematuramente. É lógico que do ponto de vista espírita, é uma provação, sem dúvida. Principalmente, como a gente já disse, para os pais. Não para a criança necessariamente, porque aquele espírito que ali está, é um espírito que já teve muitas experiências. Às vezes é um espírito que teve mais experiência do que os genitores, do que os avós, por exemplo. O que é criança, infantil, é o envoltório carnal, que serve exatamente de instrumento para que o espírito possa viver no plano terreno. Então, para a criança, ou seja, para o espírito infantil, ele liberta-se. E libertando-se do antigo débito, prossegue em sua evolução. E normalmente em melhores condições. No entanto, para aquele que fica, é um testemunho de fé, um testemunho sério de fé, e que deve pelo menos conduzir a profundas reflexões em torno da vida, em torno da imortalidade do espírito e da sabedoria de Deus. Nessas provações, que muitas vezes é de caráter expiatório, porque os genitores não conseguem superar com facilidade, o indivíduo deve voltar. É lógico que ele vai voltar para aquele núcleo familiar. Pode ser através daqueles mesmos pais, através de outros familiares e de pessoas amigas que se encontram de uma forma ou de outra vinculados
essas pessoas se encontram vinculadas a esse grupo, que a gente sabe que existe o grupo familiar, né? A parentela e o ciclo de amizade. Aquelas amizades mais fortes, aquelas amizades mais verdadeiras. Então, é uma situação expiatória, como a gente já disse, porque nem sempre os pais conseguem superar com facilidade, né? Tem uns que demoram muito, outros levam a tristeza, a melancolia para o resto da vida, exatamente pela falta do entendimento, porque é necessário que nessas situações a gente se volte para Deus e que procure aliviar toda essa dor, todo esse sofrimento, na certeza de que haverá um reencontro no futuro. Se não aqui no plano terreno, mas com certeza no mundo espiritual. Então, os laços que unem as criaturas, os espíritos, os laços que unem, os laços do amor, da afetividade. Quantas vezes a gente vê relatos de mães desesperadas que o filho se manifesta através de um sonho, de algum tipo de informação para pedir que ela não chore, que ele está bem, que ele continua por perto, que ele continua exatamente vinculado, ligado a ela, ligado aos pais, ligado à família. A gente tem inúmeros relatos nesse sentido. E eu lembro de um caso de uma família amiga nossa que a segunda filha, ela desencarnou criança. Ela desenvolveu um tumor cerebral, foi para Recife, naquele tempo as condições já aqui naquele Natal não eram favoráveis, e ela desencarnou. E a mãe dela ficou em desespero, morreu para o mundo, como se diz. Vivia dentro do quarto, chorando e rezando. E a família desesperada. Isso, ela tinha 3 outros filhos também pequenos. Mas ela ficou centralizada na morte dessa filha. E um dia, ela muito católica, ela estava com o livro, né, católico que chama Adoremos, que é um livro de preces, né, de orações. E tinha lá uma prece que se chama Ladainha, né, porque são vários versos. E misteriosamente, que a gente sabe que não é mistério, ela ali naquele quarto, sem vento, sem nada, ninguém sabe de onde veio uma folhinha seca e pousou em um dos trechos, em um dos versos, que falava sobre exatamente a consolação diante do sofrimento, diante da morte. E esse ato, isso foi um refrigério para ela. Abriu a mente dela e ela passou a entender que a filha estava bem, que a filha, acima de tudo, era filha de Deus. E veio a consolação e ela voltou às atividades da vida. Você veja que a espiritualidade, os guias espirituais dela, junto, logicamente, com os guias da família, a própria filha, né, precisando de descanso na espiritualidade e recebendo as vibrações de dor e sofrimento da mãe, com certeza todos se envolveram para que ela conseguisse ter o conforto diante daquela expiação, porque foi uma expiação tão difícil. Então, meus amigos, depois os anos passaram e tudo mais, aí vieram os netos e ela me dizia, muito sigilosamente, porque a família é muito católica, que ela disse, eu sinto que fulaninha, uma neta dela, é
a minha filha que partiu tão cedo? O que é que você acha? É tão difícil, né, nós sabermos, mas com certeza, se ela partiu tão prematuramente, é porque ela teve a bênção de terminar, de concluir um débito tão cedo. Nessa época eu estava começando, quando ela questionou isso, eu estava começando na doutrina espírita. Aí eu lembro de um amigo que ele dizia, morrer é merecimento. Ele chocava todo mundo. Merecimento, morrer sim. Porque significa que não vai mais sofrer as dificuldades, as dores deste mundo. É lógico se tiver vivido bem. Permanecer aqui muito tempo é enfrentar desafios. De repente a pessoa vai bem, assim, evolutivamente, e lá na frente comete um deslize, uma besteira e compromete a sua existência. E tem lógica, né? Mas quando ele falava isso, nem sempre nós compreendíamos, né? Que a gente quer viver para ter a oportunidade de aprender, de evoluir, né? Mas o risco dos deslizes, né, existem. O risco existe para todos nós. Então, meus amigos, quando a gente fala nessa situação de mortes prematuras, dos entes queridos, a gente precisa ter esse entendimento. O espírito muitas vezes está desencarnando aos 12 anos, aos 15, porque é o tempo que faltou a ele em uma existência anterior. Não necessariamente por ter cometido suicídio. Não, a gente não pode ter esse tipo de definição, porque cada caso é um caso. Não esqueçamos disso, né? Nós temos a nossa individualidade e as nossas necessidades são totalmente diferentes das necessidades de outros irmãos nossos. Mas queremos dizer que a justiça divina se encontra por toda parte. Deus não é jamais injusto e devemos ter fé e esperança nos desafios que a vida nos apresenta. Mesmo que esses desafios sejam esses desafios mais sérios, mais difíceis, em que a dor e o sofrimento dilacera, né, o nosso coração. Os espíritos disseram a Chico que não tinham encontrado ainda uma palavra que pudesse definir com exatidão a dor que uma mãe sente ao ver um filho desencarnar. Eles disseram que não tinham ainda encontrado essa palavra. Porque mesmo que tenhamos fé, mesmo que tenhamos o entendimento, isso não vai dizer que a gente não sofra. Agora, não vai sofrer com desespero, com revolta, questionando Deus. Não. Vai sofrer, mas na certeza de que aquele que partiu se encontra amparado pelos guias espirituais. Fica, portanto, assim, meus amigos, a nossa reflexão e também algo que os Espíritos nos dizem, que há morte, sempre há morte prematura, no suicídio, na morte, no aborto deliberado, na eutanásia, porque agora não estavam programadas e são situações, decisões que ocorrem do mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, certo? Passamos agora as nossas vibrações, emitindo um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de esperança, de saúde, desejosos de que essas nossas vibrações, essas ondas vibratórias possam chegar
a todos os nossos irmãos necessitados. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, humildemente a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, rogar por todos que estão envolvidos nas guerras sangrentas que hoje ocorrem, que agora ocorrem no Oriente Médio e em outras partes do mundo. As vítimas que estão a corrigir pesados tributos de outras vidas e por todos aqueles responsáveis por essas guerras que estão se comprometendo terrivelmente perante as leis divinas. Rogamos ao Senhor pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos pela paz, pelo perdão, pela concórdia de todos aqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora um breve silêncio, uma breve pausa, para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, para que possamos ficar fortalecidos com nossas forças e energias renovadas para o enfrentamento dos desafios da vida terrena. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, esteja também conosco, fazendo com que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja por dificuldades materiais ou espirituais, e para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, em seu sofrimento, recebendo das mãos misericordiosas do Mestre o remédio que necessitam. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim possa reinar a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.